Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui novamente para mais um Evangelho no Lar aqui na Rádio e TV Fraternal, acompanhados dos nossos amigos presentes aqui e de vocês aí no seu lar, onde você está, formando essa corrente de paz, de boas vibrações, de luz, trazendo Jesus para dentro da nossa casa íntima, para dentro do nosso lar. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui dos meus amigos, o Daniel e a Kátia. Juntos vamos ler um trecho do Evangelho, refletir, fazer os nossos desenvolvimentos acima do texto. Que é para isso que o Evangelho é realizado, para que a gente leia e reflita, até entender e colocar em prática esse ensinamento, todos os ensinamentos que vieram, que estão aqui do nosso querido Mestre Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele desenvolve todo o Evangelho, todos os ensinamentos de Jesus, baseado na doutrina espírita, desenvolvido pelos espíritos que vieram deixar a sua contribuição em todos esses ensinamentos, em toda essa boa nova, tão excelente, tão linda, abençoada, que Jesus nos deixou. O texto que nós vamos ler hoje, para você que está nos acompanhando e quer ler junto com a gente, ele é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. O item é o item 11, o egoísmo, instruções dos Espíritos, certo? Você pode nos acompanhar lendo abaixo do vídeo no YouTube, lá tem o texto, ou acompanhando pelo seu Evangelho também no seu lar, certo? Lembrando que a Rádio TV Fraternal está em todas as redes sociais, convidando a você sempre para visitar o nosso site fraternal.net.br, para ler, acompanhar as nossas matérias, ouvir a rádio, assistir a nossa TV, assistir a todos os conteúdos que também estão no YouTube. E deixar a sua sugestão, a sua contribuição para a nossa tão abençoada Rádio e TV Fraternal. E também pedimos a você que divulgue, que nos ajude no compartilhamento dos nossos conteúdos, para que a gente trabalhe junto na divulgação da doutrina espírita, certo? Então vamos dar início ao nosso Evangelho com a prece inicial, que eu vou pedir para a Kátia fazer. Faz? Então vamos lá. Então, nesse momento, vamos unir nossos pensamentos ao mais alto, pedindo que nosso Pai, Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, Mãe Maria, aquela que nos protege sempre, que eles estejam ao nosso lado nesse momento, nos inspirando nesse ensinamento que vamos ler e desenvolver, para que nossas palavras sejam boas, de boa reflexão e que nos conduzam a uma melhoria moral, tanto a nós que estamos aqui nessa conversa, quanto aqueles que nos acompanham, que eles também façam suas reflexões e aproveitem conosco dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. E com a oração que Ele nos deixou, pedimos licença para dar início ao Evangelho de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos à leitura. Amar o próximo como a si mesmo
Instruções dos Espíritos, item 11, o egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O Espiritismo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Bom, os benfeitores espirituais nos dizem que o egoísmo é a chaga da humanidade. Por causa do egoísmo, a humanidade, o nosso planeta, todos nós não conseguimos progredir moralmente. Ou se progredimos, esse progresso é muito lento, por causa do egoísmo, que é o orgulho em si, certo? O egoísta, o homem egoísta, ou o ser humano egoísta, é aquele que não respeita nada e nem a ninguém. É aquele que quer tirar vantagem de tudo e só busca as coisas, passando por cima de tudo e de todos, para conseguir o que quer, sem pensar no ser próximo, no ser o nosso irmão que está ao nosso lado, ou os nossos irmãos que estão ao nosso lado. E todos nós somos um pouco ou muito egoísta, porque estamos nesse mundo, né? Pouco nós somos egoístas quando nós estamos num transporte público e sentamos e não damos o nosso lugar para uma pessoa com alguma deficiência física, algum idoso, alguma pessoa que necessita, porque a gente acha que a gente está muito cansado e a gente necessita daquele lugar. Então eu digo que esse egoísmo é aquele egoísmo leve, né? Mas é um egoísmo. É o egoísmo que a gente, quando está no trânsito, não dá passagem ao carro que está pedindo passagem, porque a gente tem que chegar logo no nosso compromisso. Como se o nosso próximo que está naquele outro veículo também não tivesse que chegar logo no seu compromisso. Então esses dois exemplos são bobos até, mas são exemplos de egoísmo porque a gente está pensando só na gente mesmo. A gente não está pensando que o outro está cansado, que o outro tem pressa também. E vai até o egoísmo, aquele em que nós, eu digo nós porque somos todos seres humanos, ou podemos dizer alguns de nós, né, passa por cima mesmo do nosso próximo para conquistar coisas, vantagens, sem pensar na dor que a gente pode estar causando a essa pessoa. A gente é aquele egoísta que só pensa em ter vantagens. É como se a vida fosse devida só a ele.
como se a dor dele fosse a maior e que o próximo não tivesse dor. Esse é o egoísmo mais forte e que existe muito no nosso cotidiano. O egoísmo, a gente lê o Evangelho, como eu disse no início dessa fala minha, a gente estuda o Evangelho para que a gente possa refletir e tentar tirar esses vícios, essas más qualidades do nosso viver. E às vezes a gente lê a mesma lição várias vezes, ou às vezes a gente acha que lê a mesma coisa sempre, né? Porque o Evangelho, em muitas partes, fala a mesma coisa. Mas aí a gente reflete, e cada vez que a gente reflete um pouquinho mais ou um pouquinho diferente. Para que tudo isso? Para que a gente, de nada adianta se a gente não vislumbrar a prática do que a gente está refletindo. Quando a gente conseguir colocar em prática o que a gente reflete, a gente está evoluindo e a gente está ajudando o nosso orbe a evoluir, os nossos irmãos a evoluírem. E para a gente evoluir nesse quesito egoísmo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver a empatia. Essa palavrinha que é tanto falada hoje nas mídias sociais, que quer dizer o quê? A preocupação com o próximo. Aquela preocupação em que eu vou querer sanar a minha dor ou buscar o que eu tanto desejo, mas eu não vou querer buscar o que eu desejo passando por cima de ninguém. E melhor ainda, eu vou buscar sanar a minha dor vendo que o meu próximo também tem as suas dores e dando atenção a essa dor. E quem sabe, ajudando o meu próximo a sanar essa dor, seja ela qual for. Dor, quando eu falo, não é só dor física, é o problema, é aquilo que a gente quer buscar, né? Seja prosperidade, seja cura física, seja cura mental. São várias coisas que a gente quer, a gente está aqui buscando, né? Que a gente consiga buscar, ajudando o nosso próximo a buscar também. Nem que essa ajuda seja em não julgar ao próximo, porque a gente tem uma das piores imagens do egoísmo é quando a gente julga a dor do nosso próximo. E a gente faz isso, a gente fala, aquela pessoa está passando por isso, mas e o que ela fez para passar por isso? Mas ela também não se ajudou. Isso é um julgamento. Isso não vai ajudar nada ao próximo a sanar a sua dor. Então pense, da mesma forma que eu estou pensando, quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não julguei o meu próximo, achando que ele era mais ou menos merecedor do que passava, do que estava passando. É tudo isso que é o desenvolvimento do que a gente reflete. É a gente mudar essa chavinha e ter empatia pela busca do próximo. Não é a gente ser bobo. É a gente buscar o que a gente quer, mas ajudar ao próximo a buscar também. É essa minha reflexão sobre o tema egoísmo, que eu acho que é um tema bem complexo de desenvolver. Mas agora meus amigos aqui vão falar o que eles acham sobre o tema. A gente falar de egoísmo é fácil quando você nega, né? Eu não sou tão egoísmo, porque você pega a palavra pura e fala, não, eu não sou tão egoísta. Mas ele é mascarado, né? Eu costumo dizer isso, que o egoísmo hoje em dia a gente coloca ele nas pequenas coisas e você nem se dá conta. Então, quando você deixou de doar, como a Mara falou, a necessidade que o outro tem, a urgência que o outro tem, ele está sentindo a necessidade, eu não. Então, quando der, eu passo lá e deixo para ele. Não, mas ele está precisando agora. Eu não preciso daquilo. Ele precisa agora. Então, aí eu estou sendo egoísta também. Então, ele vem camuflado. A gente fala, não, mas é que eu não tinha tempo. Não, você não tinha interesse. Muitas das vezes acontece isso. Então, a gente vai dando outros nomes e vai acabando fugindo para não falar egoísmo, mas vai pondo outras máscaras, mas que no fundo trata-se de egoísmo. Não, a pessoa está precisando e precisa para agora. E se fosse eu? Porque quando eu estou com um problema, que nem você falou, eu quero a solução para agora. Eu quero uma ajuda agora. Mas quando é o outro, não. Amanhã eu vejo isso para ele. Então, a gente vai mascarando algumas situações e que não deixam de ser um certo egoísmo.
Porque a dor está ali. E aquela dor é como você disse, o que dói em mim dói no outro. Não tem diferença. Os cenários são diferentes, as situações podem ser diferentes, mas a dor é a mesma. Né? O que faz você sofrer, os sentimentos que você tem, é os mesmos que eu tenho, que ela tem. Muda o cenário, a situação. Então, assim, não adianta ficar querendo procurar caminhos que ainda a gente é egoísta, sim. Vem dessas pequenas maneiras, vem dessas pequenas formas, então ficar atento. Eu acho que aí cabe orar e vigiar. Pera um pouquinho, se fosse eu, como eu queria ser tratado? Porque quando é a minha prece, eu tenho justificativa. Se a prece é do outro, aí, mas ele podia ter feito diferente. Ele podia ter feito de outra forma. A gente sempre coloca algo na frente, e isso aí, para minha, se eu fiz algo errado, mas eu tenho as minhas justificativas. Não, eu fiz isso por causa disso, ou seja, então eu estou isento. Mas o outro não, o outro é condenação. Então, alto lá, né? Então, antes de falar, pensar, e antes de pensar também filtrar o que vai pensar para não atrair, né? Que a gente é ligado ao pensamento e está todo momento ligado a isso. Então, são os pequenos detalhes, não adianta querer, se a gente fala, não, eu não sou tão egoísta, é fácil falar, mas é no pingo do dia ali que a gente vê que tinha um pouquinho de egoísmo naquela atitude, tinha um pouquinho ali, e na somatória a gente é egoísta, sim. E como quebrar isso, né? Como se coloca no lugar. O que Jesus faria? Isso. O que Jesus faria? Não é? Lembra um pouquinho. Fazer o evangelho é trazer o que ele falou para o nosso dia a dia. Não adianta a gente ler, falar lindo, maravilhoso, fechar o evangelho e segue. Não. Reflita. E aí, naquela situação, a pessoa está necessitada, a pessoa está com urgência. Né? Eu lembro sempre da frase de Emmanuel. Aquelas pessoas, né, que reclamam de tudo, tem alguma coisa, mas ainda assim reclamam. Eu queria um par de tênis novo, enquanto o outro queria ter os pés. Então, cuidado. Que aí também é uma forma de egoísmo. Estou vendo a minha, eu estou insatisfeito, né? Então a gente se fecha de uma tal forma. O suicida também deixa de ser egoísta. Sim. Porque ele esquece do amor que os outros têm. E vê o capítulo que está inserido isso. Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? E aí, cuidado. Mas então eu tenho que amar a mim mesmo. Amar de que forma? Isso. Amar de que forma? Da melhor maneira possível. A gente não pode confundir, né? Não pode passar. Tem um limite muito grande entre o amor próprio, o amar a nós e o ser egoísta, né? Egoísta. Então, esse amar a si mesmo é o zelo, é o cuidado, é aquilo que você quer para você, porque a lição de Jesus é fácil, quem dificulta somos nós. Quando ele vem e fala assim, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que te fizesse, que dificuldade tem nisso? Hoje em dia a gente costuma falar, não entendeu, desenha. Esse não dá nem para desenhar, porque é muito simplório. O que você não quer para você? Eu não quero isso. Por que você vai dar para o outro? O que você vai fazer para o outro? Você resume nisso. Acho que começa por aí. Aí a gente vai vendo, levando essa frase, levando a lição do Evangelho de Cristo para o dia a dia, você vai vendo como a gente vai batendo no nosso egoísmo diariamente, vai encontrando ele, uma forminha mascarada ou não, mas a gente vai encontrando ele. Disfarçado. A gente dá outros nomes, mas ele está ali. Aí também não... você resumiu muito bem, a Mara deu uma boa explicação. Eu vou puxar aqui uma frase que está no texto, que fala que o egoísmo é o alvo para todos os verdadeiros crentes, para todos os cristãos, que devem dirigir suas forças e a sua coragem. É preciso muita coragem. Né, para combater o egoísmo, porque, como a gente bem ouviu aqui, ele é inerente, ele está arraigado, entranhado na gente, né? E força, né? E a força a gente coragem para enfrentar isso. E a força, eu acho que ela vem dos ensinos de Jesus, né? Sim. Principalmente. Porque nós que nos declaramos crentes, cristãos, então nós temos a premissa de seguir os ensinamentos de Jesus. Então é de lá que nós vamos tirar as nossas forças. Do grande exemplo que ele nos deixou, né? Na sua passagem terrena e nas lições que ele nos deixou. E aí a força é para, a cada momento que a gente perceber, né, como você disse, o orar e vigiar, você está vigiando. Eu percebi que aqui eu estou sendo egoísta. Então ir lá combater, né, ter com coragem, olha,
eu não posso fazer isso porque isso é egoísmo, íntima, né? Sim. Que é tão difícil. É a força da reforma íntima, né? Mesmo porque a nossa consciência sabe, a gente sabe quando erra através da consciência. É verdade. E quanto mais você vai ficando apurado nesse sentido de autorreflexão, de autopercepção, é na hora. Você fez, fala, errei. É imediato. E aí qual é o segredo? Errei. Não. É prestar atenção para não errar, né? Não busquemos a perfeição de imediato, que também não é o caminho. Então, errar menos. Acho que esse é o propósito. Fazer bem a prova dessa escola, dessa encarnação. Quando a gente tirar uma nota boa. Erre menos. Erre menos. Esse é o caminho para a perfeição. Não queira ser perfeito uma vez, mas erre menos, que aí sim você vai atingir o caminho. Se policiar, orar e vigiar, Orar e vigiar cabe em todas as pedir as forças, né, a Deus, ao Pai, aos bons amigos que conosco estão. E claro, né, e não esquecer que o egoísmo é o contrário da caridade, né? Sim, ele fala, deixa bem claro, da caridade. Então, a partir do momento em que a gente levar a caridade sempre como bandeira, como estandarte para a nossa vida, a gente vai estar fatalmente combatendo o egoísmo, né? E buscando isso. E buscando também exemplificar para os mais jovens, né? Sim. Eles que precisam tanto desses exemplos. É só você seguir o caminho que tem o item 11, o item 12, no item 13 ele vem falar de fé e caridade, né? Ou seja, uma coisa aliada à outra. E aí a caridade de forma automática, mas com o desapego, que é o amor, que é coisa que a gente confunde também, amor com apego. Muitas das vezes você acha que você ama, quando na verdade você tem apego. Então a gente está aprendendo a lidar com o sentimento ainda. Sim, aí vem uma frase muito comum hoje de desapega. Desapega. Né? Desapega desses sentimentos todos, né? Que a maioria das vezes é apego, né? O amor puro mesmo a gente não sabe. Não. Porque tem egoísmo envolvido. Egoísmo, exatamente. A gente não quer dividir. Vai longe, né? É um assunto que rende bastante, né? Sim. Meus amigos, façam as suas reflexões também, seus pensamentos. É importante vocês refletirem, tá? Para que a gente mude, né? Para que a gente consiga, como o Daniel falou, progredir um pouquinho só. Não precisa progredir muito, mas um pouquinho é preciso. Certo? Então vamos agora à nossa vibração e prece final. Vou pedir para o Daniel fazer. Vamos lá. Com os pensamentos elevados a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus nosso Mestre, que nos orienta e nos conduz, a Mãe Maria que nos acalenta os corações, serenando os nossos pensamentos, agradecemos a oportunidade dessa união de pensamento voltado para a luz do ensinamento, para a luz do discernimento que Jesus nos concede através do seu Evangelho, e que, como aqui dissemos, que tenhamos a coragem de identificar os nossos erros e não como culpas, não carregar como culpas, mas sim como caminhos para serem aperfeiçoados, caminhos para serem mudados, aquilo que nós podemos melhorar em nós mesmos. Quantas lições nós aprendemos no Evangelho, que não é pelo julgamento, mas é sim por aquilo que eu faço, por aquilo, através da minha atitude eu demonstro o meu caráter, a minha dignidade. Então, que peçamos essa luz de discernimento a Deus Pai Todo-Poderoso, que sempre nos concede, que sempre nos ampara, que nos ilumine com essa luz do discernimento, para que identifiquemos esses nossos erros e saibamos melhorá-los na busca da perfeição. Como dissemos também, não a perfeição imediata, porque o aprendizado é gradativo e cada lição que lemos aqui do Evangelho de Jesus, vemos que temos a condição de dar um passo adiante, subir um degrau e assim ir caminhando no sentido da perfeição. Então, por tudo isso, somos gratos pela nossa união, pela essa união de pensamentos, onde convergem para o mesmo sentido, da gratidão a Deus por tudo que nos concede, como Ele já nos disse e lemos no Evangelho, que Deus proverá e tantas condições Ele nos provê, e muitas das vezes ainda permanecemos criticando, reclamando, praticando o nosso egoísmo das piores maneiras. Mas a misericórdia de Deus é infinita
e sempre há uma nova oportunidade para que façamos diferente e que assim, através dessa luz do discernimento que Ele nos concede, identifiquemos essas oportunidades e vamos fazendo aos poucos, gradativamente, mudando em cada um de nós, transformando esse egoísmo no mais puro amor, na mais pura caridade e assim exercendo a fé robusta, como também aprendemos no Evangelho. Então, gratos por tudo isso, por esse aprendizado, rogamos a Deus uma semana abençoada, de muita luz, de muita energia, de muita luz do discernimento, como já pedimos, e que Deus nos acompanhe, que Jesus nos ilumine, e que Mãe Maria nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos finalizando mais um Evangelho, mais abençoados, mais iluminados, mais felizes, mais em paz. E que a paz de Deus, a paz de Jesus permaneça no lar de todos nós, nos acompanhando durante toda a semana, durante todos os dias e todas as noites. Fiquem todos com Deus, na paz de Deus, e que Jesus e Maria Santíssima, nossa mãezinha, nos cubra com seu manto. Até a próxima. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.